Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião com muita alegria no coração, por podermos estar presentes aqui, aprendendo, refletindo sobre as palavras tão oportunas da doutrina espírita em nosso favor. Então, nesse instante, convido a todos os presentes, cada um a seu modo, para elevar o seu pensamento ao alto, buscando uma comunhão mais efetiva com a espiritualidade amiga, a fim de que possamos criar, neste momento, um campo de trabalho, onde seremos todos nós atendidos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso intento. Conforme as tuas palavras, estará sempre em nosso meio quando nos reunirmos em seu nome. Por isso pedimos aos benfeitores da vida maior, aos espíritos amigos, que abençoe cada um dos presentes aqui, na condição de encarnados e de desencarnados. E que também possa abençoar, Jesus, todos aqueles que te buscam através da Casa Espírita Amor e Luz, seja em presença, seja no pedido de vibrações, que a sua ternura, que o seu carinho fraternal possa abraçar carinhosamente todos que te pedem apoio. Que a sua bondade, Jesus, se instale em nós e nos fortifique para as lutas de cada dia. Muito obrigado, Senhor, que a sua paz seja conosco. Assim seja. O tema proposto para essa noite só é possível porque a doutrina espírita mantém um canal de ligação com o plano superior. Porque hoje nós vamos estudar o retorno do espírito à vida física. Como é que nós saberíamos disso, a não ser por reflexões, mas de uma forma positiva, se não fosse pela revelação deles próprios? Então, hoje o nosso tema está totalmente dependente da mediunidade, que nos trouxe informações seguras. O Espiritismo deu-nos duas dimensões do processo: a vida fisicamente falando e a vida espiritualmente falando. São duas formas de viver, dois mundos que se conectam, que se interpenetram, dois mundos ativos, vivos, brilhantes, coloridos, mas que nós só podemos ter efetivamente uma noção clara devido ao trabalho de Allan Kardec, ao brado da espiritualidade que se fez conhecida. Então, quando Kardec começa os seus estudos, ele diz que chegou rapidamente a uma conclusão, que o mundo espiritual era uma verdade incontestável, não tinha como negar-lhe a existência, e que ele poderia ser investigado, que ele poderia ser indagado. Hoje, estudando o tema para a reunião, no Livro dos Espíritos coloca de uma forma interessante, porque o nosso nível de materialidade, o nosso apego à vida fisicamente falando, até porque isso é divino também, faz parte da lei de conservação, nós temos que ter algum medo da morte, porque é como o aluno que está dentro de uma escola e tem muros que nos impedem a evasão da escola. Então, o apego à vida fisicamente falando nos dificulta a evasão do processo, uma vez que a vida, no seu aspecto físico, nos traz diversas oportunidades de ajuste, de aprendizagem, de cura das nossas almas.
Mas os espíritos falando, como nós vamos ver logo à frente aqui, se existe alguma apreensão, né, alguma expectativa, o temor do espírito quando vai se lançar ao processo reencarnatório, e eles dizem assim, sim, porque em verdade eles estão indo para a prisão, e vocês, quando estão voltando de lá, estão saindo da prisão. Só que nós não queremos sair da prisão, né? Nós queremos continuar na prisão. Engraçado, né? Mas é assim que é colocada, né? Então, a vida fisicamente falando, nós somos prisioneiros da máquina física. Não é o espírito que quer, pela sua vontade, deixar o corpo e o corpo morre. É o espírito, é o corpo que morre e permite desatar os laços, né, que prendem o espírito a essa gaiola. Então, efetivamente, os espíritos estão certos na expressão. É realmente uma prisão. Mas vamos lá. Vamos então, nós vamos lendo alguns tópicos e considerando com eles. A reencarnação, no mundo espiritual, é uma necessidade tão grande, tão óbvia, tão comum quanto é a morte no corpo físico. Se a gente desconhece alguém que tenha sido esquecido pela contabilidade divina e tenha permanecido aqui para a semente, se alguém conhece, acho que nem no livro dos recordes não tem. Uma vez a Bel tinha uma tia que estava com 107 anos, o povo já tinha morrido tudo, e ela falou assim, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque o povo já foi tudo, eu não vou. Mas foi ela foi também. Mas então, o processo do ir e vir, ele é tão natural, é uma necessidade tão comum, que é visto, né, com naturalidade no mundo espiritual. Quando a gente vai num velório, numa coisa assim, que a gente vê pessoal naquela dor da separação, a gente imagina que no mundo espiritual, de manhã, no centro de computação, eles imprimem um papel e falam que, essa turma está voltando hoje, viu? E essa turma aqui está indo de viagem agora. Então, isso aí, absolutamente normal, absolutamente natural. É claro que para nós não, é devido às afeições que criamos e todos os laços. Mas lá, nascer e morrer é uma coisa absolutamente natural. Então, é uma necessidade. Podem alguns permanecer mais tempo no corpo físico? Podem. Podemos permanecer muito tempo no mundo espiritual? O que vocês acham? Ilimitado é o termo. Podemos permanecer. Certa feita, o nosso irmão Fernando Mourão, atendendo a um espírito, lá na região de Ouro Preto, e ele se admirou, não é que se admirou, ele disse que atendeu um cidadão cujo serviço, cuja atividade era transportar sal do Rio de Janeiro para Ouro Preto, região do interior, e que já havia aproximadamente 110 anos que ele havia desencarnado, e ele continuava fazendo o mesmo trabalho. E o Fernando fala assim, por quê? Muitas vezes permanece uma entidade perdida no tempo, perdendo esse tempo, mas, na verdade, o conceito de tempo de lá é muito diferente daqui. Hoje, eu poderia dizer para vocês que, com as nossas experiências aqui na mediunidade, tem cadeiras aqui na frente, nas nossas experiências na mediunidade, a gente conhece situações de anos, séculos, 500 anos, 700 anos, que os espíritos estão muitas vezes estacionados no mundo espiritual. Mas, num dado momento, eles terão que se mexer, ou eles serão mexidos em circunstância da lei e terão que renascer, porque a gente não pode obstar o processo da evolução indefinidamente. Podemos, no uso do livre-arbítrio, retardá-lo, deixá-lo depois, muito depois, mas vai chegar uma hora em que aquela semente que está presa no solo, que está esquecida lá, alguma coisa vai movimentar aquele solo, um terremoto, um arado, uma enxada, um enxadão,
e aquela semente terá que se revolver no solo e terá que germinar. Essa reunião é uma reunião que seria bom que tivesse perguntas e participação. Acho que todos nós sairíamos ganhando, tá? Quem quiser se manifestar é só levantar a mão ou fazer qualquer sinal. Se eu transformar a sal, esse espírito estava no corpo ainda do motorista, sabe? Não, na verdade ele estava no corpo espiritual, mas a sua mente estava presa àquela realidade. Ele estava vivenciando aquela repetição de experiências que ele tinha acostumado a fazer ao longo de muito tempo. Conta no livro Devassando o Invisível, uma obra antiga, que os mais novos talvez nem conheçam e nem deem valor, mas que merece ser estudada. E este livro foi escrito pela dona Ivone Pereira, ela que foi fazendo em uma casa de uns conhecidos no Rio de Janeiro. Estou desviando do assunto, mas depois nós vamos voltar. Então, logo ela chegou naquela casa, na primeira noite de sono em desdobramento, ela percebeu que ali naquele lugar vivia ali um senhor de idade, bem velhinho, e que na mente dele ele morava no seu casebre, era um casinha de barro, e que ele tinha sua hortinha, tinha suas galinhas, tinha os seus afazeres diários. E aquela casa já não existia mais, ele já tinha construído outro prédio no lugar, mas a mente dele estava fixada ali. Ele desencarnou, sem coragem para encarar a nova realidade, numa zona de conforto, ele ficou por ali. E ela vai então estabelecendo um diálogo com ele, noite após noite, no período através do desdobramento, conquistando-lhe a confiança, até convencê-lo a ir se tratar de enfermidade, ele já estava muito envelhecido, mas que ele podia ir tranquilo, que ela cuidaria dos seus animais, da sua horta e de tudo mais. Aqui na reunião é muito comum, muitas vezes o indivíduo que a gente atende fala, eu vou, mas você toma conta dos meus bichos para mim? Eu sou veterinário, não tenho muita dificuldade de falar que tomo, né? Mas tem muita coisa que a gente está tomando conta. Mas então, o que a gente quer dizer é que num dado momento nós teremos que nos mexer. Num dado momento, o indivíduo está numa condição mediana no mundo espiritual, tá bom. Não está ótimo, mas também não está ruim. Ele pode ficar lá indefinidamente? Não, ele pode ficar por um bom tempo. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que se mexer, porque é da lei. Alguma pergunta, gente? Em questão de 2019 a 2020, sofremos uma causa com a grande pandemia. E nessa transição, foi quitada uma grande parcela com Deus em forma coletiva. Segundo Emmanuel, a gente já está aí na 50 vezes indo e voltando. A gente percebe quando a gente vai nascer e lá para cá, como um fogo aproximando da pele da gente. E também aqui no desligamento da gente, naturalmente, os pontos vitais, vamos ligar naturalmente, é capaz de muitos ainda já conseguir ver o próprio anjo da guarda. E por que ainda existe tanto medo do homem de ir e voltar? Bom, primeiramente porque nós não nos dedicamos a esse aprendizado, né? Não levantamos 3 horas da manhã para estudar, igual vocês dois aí. Então nós não dedicamos a esta aprendizagem. O segundo fator é o apego à matéria, né? A matéria ainda fala muito alto para todos nós. Então, olha, a visão dos espíritos é que o corpo é uma prisão, mas é uma prisão da qual nós não queremos nos libertar, porque nós não nos sentimos presos, né? Embora estejamos. Então é questão de prioridades. Nós não priorizamos, por isso a gente tem o medo. Sem contar que nós temos também, né, a lei de conservação, que de certa forma nos deixa aqui, para evitar da gente pular o muro da escola com muita facilidade. Embora alguns ainda o façam, né, na doença, no desespero,
na loucura, na embriaguez, que é pular o muro da escola através do suicídio. Então isso, de certa forma, é divino também. É claro que é quando a nossa moral for ficando mais robusta, né, a lei de conservação será menos importante para nos manter na prisão, entre aspas, que na verdade não é prisão, é um hospital-escola, né? Vamos acreditar, sim? E a gente percebe que é tanto o instinto de preservação da vida, que você também a gente, em qualquer circunstância de medo, não só da morte, de outros medos que a gente tem, é uma sensação muito desagradável, é uma sensação ruim. Você vê que os próprios animais, eu vejo lá na Galpé, chega um cachorrinho para ir no médico veterinário, o coraçãozinho dele fica disparado, ele morre de medo também. Eu falo assim, é uma coisa que o medo traz esse transtorno para a gente. E eles, segundo o nosso entendimento, eles são irracionais. Não é a pessoa ter pano como está lá e vai tomar uma vacina, que aquele ambiente faz medo para eles. Então eu falo que isso é uma coisa diferente, a gente não pode querer ter o que acontece. E a gente fica observando eles, a gente fica considerando eles como não tem inteligência, e a gente fica vendo eles fazendo coisas que muitas vezes o ser humano não consegue fazer. Né? Mas Allan Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, lá já fala que os animais têm inteligência. Os animais não são regidos somente pelo instinto. Isso é prova cabal. Hoje a gente tem diversas evidências dessa inteligência dos animais. Bom, dando continuidade. Então nós dissemos que a reencarnação é uma necessidade natural no mundo dos espíritos, que ela poderá ser abreviada ou retardada. Muitas vezes o espírito poderá pedir para voltar mais depressa. Muitas vezes ele está com mais vontade de evoluir, ou de ajudar algum ente que ficou aqui, ou de promover um processo de crescimento familiar. Então ele pode abreviar o seu retorno, ou solicitar pelo menos o seu retorno, ou pode prolongar, não de forma indefinida. Bom, tem um livro que é da série de André Luiz, uma obra absolutamente primorosa, intitulada Missionários da Luz. É o terceiro livro da série. O primeiro é Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz. Uma obra absolutamente formidável. E ela trata com muita clareza de processos preparatórios para o renascimento, para a reencarnação. Os detalhes do projeto, dos cuidados, do zelo, né, nesse processo. Então, quem quiser ler, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, vai encontrar um material de ótima qualidade no livro Missionários da Luz. Então nós vemos lá, como vemos em outras obras, que há um cuidadoso projeto buscando que o futuro corpo, onde vai se hospedar aquela alma, atenda às necessidades de aprendizagem, de crescimento espiritual do reencarnante futuro. Então, o corpo que nos foi dado, o corpo que nós temos, é um patrimônio divino que nos foi emprestado, mas ele não foi tirado assim numa caixinha de sorte, não. Ele é detalhadamente estudado. Inclusive, no momento da concepção, o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, que tem uma carga genética compatível com aquela necessidade, ele vai receber uma carga magnética para que ele ganhe a corrida e fecunde o óvulo e o corpo seja condizente com aquelas necessidades. Isso tudo, gente, dentro de um processo de reencarnação equilibrado, porque vão ter processos altamente desequilibrados. Dentro do processo equilibrado é uma coisa, no outro processo é outra coisa. Pois não? Tira a máscara para o pessoal ouvir. Talvez possa contribuir com alguma coisa.
tinha, até depois torcia para continuar tendo, mas não tive mais. Eu tinha uns sonhos vividos muito interessantes, sabe? E dá muito em cima do que você falou. Teve uma vez que eu tive um sonho vivido que realmente estava morrendo. E com isso eu senti o poder da alma sem o corpo. Então, por que eu estou falando isso? Eu acredito, igual você está comentando, que o corpo nosso exige muita força da nossa alma. Não sei se é alma ou espírito, qual que é o... Tanto faz. Eu acredito que essa energia que a gente, para manter o nosso corpo, tudo, puxa muito da nossa alma. Então, eu senti, foi poucos instantes, mas o conhecimento que eu tive nesse sonho foi fantástico. Porque, inclusive, eu me pego quando alguém fica se vangloriando demais, eu falo, ele não sabe o poder que ele tem. Ou seja, a alma, a força da nossa alma é imensa. Eu me senti um soldado mesmo, sabe? Tanto que quando eu percebi que eu estava morrendo, eu falei para alguém, eu sei que alguém estava me ouvindo, eu sentia que alguém estava me ouvindo, eu falei, mas se eu morrer, quem vai cuidar das minhas meninas? Aí eu fiz esse questionamento, mas não assim, aceitando, entendeu? Eu só pus aquela questão naquele momento. Então é isso que você está falando. Eu acredito que tem uma preparação muito importante da alma de acordo com o que a gente vai encarar nesse mundo terreno. Eu não sei, talvez você poderia me responder a questão se porque a gente é um pedaço do Espírito Santo, um pedaço mínimo, né? Não sei se esse pedacinho já vem fortificado desde o nascimento ou se vai sendo energizado à medida que a gente vai vivendo com as orações, mas eu acredito que já tem um preparo de acordo com a realidade que cada um vai viver, porque eu acredito que Deus nunca comete injustiça. Tudo que passa, todo mundo enfrenta, eu acho que são coisas que já estão para o crescimento de cada um. O meu pensamento é esse, não sei se você concorda. Justamente. Todos nós temos a fagulha divina. Então, isso que se chama de pedaço do Espírito Santo, na verdade, somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, nós temos mesmo uma fagulha divina. O processo da preparação para o renascimento é como se a gente estivesse recebendo um treinamento, uma preparação para uma viagem. E nesse preparo, nós íamos ser informados de que veículo nós iríamos utilizar nessa viagem, quais os riscos nós teríamos, os desafios nós teríamos nessa viagem, com todos os detalhes do processo. E que nessa viagem nós poderíamos ter êxito ou não. Porque, em realidade, ninguém pode garantir que, feito um planejamento absolutamente cuidadoso no mundo espiritual, ninguém pode garantir que nós vamos cuidar, que nós vamos dar continuidade, que nós vamos cumprir tudo aquilo que estava definido. Eu ia deixar para o fim, mas já vamos julgando a informação aí, porque ela chegou na hora. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, conta a história de um casal, que na verdade é um trio, onde, numa encarnação anterior, um dos participantes do trio amoroso, vamos dizer assim, se envolveu com a esposa e assassinou o marido. Esses três, no mundo espiritual, depois de muito sofrimento, se comprometeram a se reajustar perante a vida. Então o marido nasceu juntamente com a esposa, primeiro, concorde em receber o futuro agressor na qualidade de filho. É desafio? É desafiador? É muito desafiador. Mas conta que ainda no mundo espiritual, eles fizeram uma promessa e tudo bem. E reencarnaram, e se reencontraram, casaram-se, tiveram o primeiro filho, este seria o segundo filho. Mas no momento da aproximação com o inimigo, porque as energias permanecem, mesmo com todo o processo. Então agora a história do livro está contando todo o trabalho que está sendo feito nesse processo de aproximação, porque fala que lá a gente promete fazer e acontecer, mas quando chega aqui a gente muda de ideia, a gente desiste, muitas vezes jogando fora um plano, um projeto.
Você esquece enquanto você está acordado no corpo físico. Mas a hora que você está dormindo, os espíritos te lembram, entendeu? Te reaproximam dos projetos. Então, nem sempre a gente dá continuidade àquilo que havia sido programado. Mas nesse livro vai haver todo um trabalho e vai efetivar um processo de reencarnação de forma muito equilibrada, num lar equilibrado, e o processo vai se dar. Então, assim, vale a pena a gente conhecer o livro, ler, até porque ele é um livro espetacular. Quando a medicina não conhecia informações a respeito da glândula pineal, a epífise, dizia a medicina que ela era uma glândula sem valor, o André Luiz já dedica um capítulo inteiro desse livro que foi escrito na década de 40 sobre a epífise. Foi assim uma coisa muito antes do tempo. Então ele é um livro difícil até de ler em alguns aspectos, mas muito importante. Missionários da Luz. Você, falando de medicina aí, fez lembrar uma coisa assim, que acontece com o Zé Luiz, sabe? Às vezes ele está deitado na cama, levanta e vai no espelho. Chega no espelho, está puxando o cabelo, olha para trás, o corpo dele está deitado na cama. Ele veio em dois lugares ao mesmo instante. E se assusta com isso acontece diariamente, mas não tem resposta. Então, uma dor, por exemplo, 30 anos, você tem dor de enxaqueca. Você vive em busca de solução, medicina para tudo quanto é parte do mundo. Fez exames, ninguém descobre. Temos provas e expiações. Como aprofundar para saber se isso é uma prova ou expiação que persegue um ser ou um chamado para ele ocupar uma função aqui na Terra para atender o mundo espiritual? Qual que é a diferença básica entre prova e expiação? Qual que é a diferença? A prova é alguma coisa que você escolhe. E a expiação é uma conta que é apresentada para pagamento. Então a prova, normalmente, ela vem carreada de dificuldades, mas sem rebeldia, sem revolta, porque foi o espírito que quis provar-se. Agora a expiação não, a expiação geralmente é uma conta que vem bater a nossa porta, e muitas vezes ela nos atinge, muitas vezes nós não queremos pagar, ou nós pagamos, mas pagamos insatisfeitos, com dificuldade, com rebeldia. Mas a função dela, conforme diz Zé Amaral, quebrando a palavra expiação, a função dela é trazer, fazer germinar em nós essa fração pio, essa fração divina que há dentro de nós. Então, quando o sofrimento nos atinge, ele não está querendo nos punir, ele está querendo nos tornar uma pessoa melhor. Tá? Enxaqueca, uma doença, uma dor, tem muito mais aspecto de expiação do que de prova. Tá? Por quê? Porque é alguma coisa pertinente ao estado mental, ao estado emocional. Não estou dando diagnóstico, não, mas estou falando que pode ser. É para facilitar o nosso caminho. Tá? Essa questão de você se ver no espelho e o corpo está lá, isso é um processo comum, conhecido como desdobramento. Quem está lá é o corpo mesmo. E o seu corpo, com o corpo espiritual, está se vendo no espelho. É só acostumar. A gente assusta, mas só aconteceu isso comigo uma vez na minha vida. E eu assustei demais. Mas eu acredito que se acontecer repetidas vezes, a gente acostuma. No caso, eu até gosto, fala a verdade. Eu fico torcendo para quem, não concordo. Sim, só em relação, desculpa perguntando, eu estava conversando com o senhor uma vez, talvez se eu até os amigos aqui, presentes, estava conversando com o senhor uma vez e estava falando que tinha que largar tudo por causa que estava com depressão. E eu aproveitei esse desdobramento que eu tive para dar um conselho para ele. Eu falei, olha, faz o seguinte, trata da sua depressão e tal, mas vê também o corpo físico, porque o corpo físico puxa muito energia da alma. Quem sabe se você não está com problema no estômago ou alguma coisa que está sugando muito o seu espírito e está afetando as suas decisões, coisas assim. Em geral, o pessoal trata de depressão esquecendo do corpo físico. Eu acho que as duas coisas, quando a pessoa está consultando, ele tem que tentar verificar todas as duas
Sem dúvida. Partir. Mas desse jeito eu não vou chegar no fim da reunião, não. Nós vamos ter que marcar cenas do próximo capítulo. Não, mas é bom, mas é porque... Não tem problema não, é só que para a gente tentar focar no que nós estamos precisando. Bom, oi. Não tem atrapalhando, até porque nós não temos tempo de formatura não, nós vamos estudar o resto da vida. Veja bem, Cris, talvez o padrão seja esse mesmo, né? Eu penso que se a gente fosse Jesus, né? Se a gente fosse Jesus, a gente ia pegar o Judas pela goela e falar, cara, não faz isso não, você vai entrar numa fria, não mexe, não faz isso não. E o que o Cristo fala para ele? Pai, está decidido? Então faz. O que tem de fazer, faz já. Mas eu entendo, Cristo, que os espíritos, de certa forma, tentam nos demover de uma decisão infeliz, porque eles não lavam a mão por qualquer coisa, não. É claro que a decisão final é nossa. Como nessa obra que eu acabei de citar, há todo um trabalho de preparação, de envolvimento do cidadão chamado Adelino, para que ele repense a sua atitude, para que ele receba, para que ele dê continuidade ao projeto. Agora, efetivamente, falar, eu não quero, acabou. Aí o livre-arbítrio fala. Mas Deus não deixa a gente tão à vontade assim, não. Ele estimula a gente de alguma forma, né, para a gente aceitar, para a gente dar sequência aos projetos, né, do mundo espiritual. Mas a decisão final é nossa. Na questão de 339 do Livro dos Espíritos, fala que o processo da reencarnação, ele é envolto num processo de perturbação. O que é a perturbação? Quando nós vamos desencarnar, nos minutos ou nas horas anteriores ao processo, há um trabalho de perturbação, de confusão, de não compreender exatamente o que está acontecendo no momento decisivo da desencarnação. Isso visa principalmente diminuir o nosso sofrimento e facilitar o processo. Embora a gente esteja preso, né, nós não queremos liberdade. É o prisioneiro que não quer se libertar, via de regra. Então, o processo de perturbação existe. Aí então, conta que no processo da reencarnação, a perturbação é muito mais intensa e muito mais prolongada. Ela se exerce ao longo de todo o processo de gestação. Desde o dia que inicia o processo através da concepção, até a hora que o neném chora, depois do nascimento, tudo ali é como um laço que dia após dia se encurta um pouco mais. E o espírito, então, vai perdendo a sua consciência, a sua liberdade, a sua capacidade de ir e vir. É claro que se for um espírito evoluído, ele mantém isso por mais tempo. Mas se for um espírito mediano, ele vai perdendo o laço, vai ser encurtado a cada dia que passa. Então é uma perturbação que vai durar aí, né, o tempo da gestação ou até mais um pouco. Sérgio, esse processo de perturbação no momento da desencarne, em acidentes fatais instantâneos, o espírito ele é poupado de alguma forma dessa perturbação? Muito normalmente sim, tá? Em mortes repentinas, assim, mortes fatais, é mais intenso do que num cidadão que está hospitalizado há vários dias e está morrendo aos poucos, por falência múltipla, vamos dizer.
Então, essa perturbação, ela visa mesmo evitar dores desnecessárias, sofrimentos desnecessários nesse momento. Então, entendendo que no processo da reencarnação, ela é muito maior. Então, aqui nessa pergunta que está escrito: na morte o espírito sai da escravidão, no nascimento ele entra nela, ele entra na prisão. As incertezas quanto ao sucesso do projeto futuro causam-lhe muita apreensão. Então, é como eu disse, nós vamos fazer uma viagem, somos informados de todos os percalços do caminho, de todos os desafios. A estrada tem lobo mau no caminho, tem ponte quebrada, tem onça pintada, e a gente precisa fazer. Mas ela é ornada de incertezas. Inclusive, gente, para espíritos superiores. Tem no livro Renúncia, um caso de um espírito de grande envergadura, chamado Alcíone, e ela se preparava para um processo de reencarnação, de resgate de um amor do passado, e ela era um espírito que estava numa esfera superior. Mas eles garantem a ela, falam: olha, cuidado, porque a sua condição, mesmo de espírito superior, não te isenta de alguns riscos durante a existência. Então, há uma incerteza, né? Nós temos notícia de uma entidade que está há anos no mundo espiritual, todo preparado para o seu processo de renascimento, e ele não tem coragem de encarar o desafio. Já está num certo grau de consciência, percebe que o desafio é muito grande e está protelando, né? E se tornaria um suicídio? Hein? Se tornaria um suicídio se ele estivesse preparado para vir e não aceitar? Não é um suicídio, mas é um retardamento de um processo de libertação, porque o renascimento, ele significa libertação. Mas antevendo as dificuldades do caminho, muitas vezes o espírito se retrai, né? E protela. Mas vai chegar um momento, ou pela sua decisão no seu livre-arbítrio, ou pelos nossos maiores, que vai falar: meu amigo, você precisa tomar o remédio, você vai tomar o remédio, porque esse remédio é que vai te curar. Não adianta você ficar aqui com medo, vamos à luta, nós vamos fazer o que puder. Então, muitas vezes isso é necessário acontecer. Diz que quando eles foram ensinar os portugueses, isso é brincadeira, ensinar os portugueses a pular de paraquedas, chegava lá em cima, eles não pulavam de jeito nenhum, eles tiveram que arranjar um avião, que fazia uma caçambada, jogava isso tudo de uma vez, porque aí tinha que ir, não tinha. Então, lá no processo, muitas vezes a gente é entornado dentro do processo. A questão, por exemplo, ser muito parecida assim, ó, que eu acho, a questão da pessoa ser ansiosa. Eu tenho alguma coisa para fazer aqui, que acontece rapidamente, sabe? Isso está envolvido no sentido de perturbação também? No caso, a pessoa ansiosa demais? Não. Ele é perturbado, mas de outra maneira, né? Essa perturbação que se fala é uma confusão, é um momento em que você não sabe ao certo o que está acontecendo. É como se você estivesse dentro de um liquidificador e tudo está rodando à sua volta, você não sabe o que está acontecendo. Essa outra ansiedade, isso é doença das emoções mesmo, é outra coisa. E nós temos muito. Alguma pergunta, gente? Algo que possa ficar mais claro? No mundo espiritual, Zé, não tem regime de exceção, né? Não é porque é a Marília Mendonça ou porque é o Zé do Pambuí, não existe isso não, né? As pessoas fomentam demais porque são pessoas famosas e dão, mas todo mundo segue o mesmo curso, entendeu? Provavelmente ela está ainda num processo de perturbação, de sonoterapia,
nem pensando que isso possa ter acontecido, porque esse é o processo natural. Só que as pessoas são muito afoitas em receber mensagem, em transmitir. Jesus, João Evangelista já dizia nas suas 2 epístolas, quer dizer que isso já era comum: não crear em todo espírito, mas observar se os espíritos são de Deus. Então nós não precisamos acreditar em tudo que vem do mundo espiritual, não. Kardec, logo no início das suas pesquisas, quando eu disse que ele falou que o mundo espiritual era uma realidade incontestável e que seria possível investigá-lo, ele fala, e a segunda conclusão a que cheguei, não menos importante, é que tudo que vem de lá só tem o valor de uma opinião pessoal e nada mais. Então, assim, como aqui tem gente que fala o que sabe e o que não sabe, lá também da mesma forma. Então, assim, se a gente tem um mínimo de conhecimento, não precisamos acreditar seriedade a esse tipo de informação. Pode ser, então, um pouco sensacionalismo. Provavelmente. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, pergunta onde se inicia o processo da reencarnação. A gente vai dizer, então, que ele se inicia de forma efetiva durante a concepção, onde o óvulo, ele é invadido pelo gameta masculino. Porém, isso é do ponto de vista físico, ali se efetiva, ali você assina a carta e vai se efetivar, se completar ao final dos 9 meses, quando a criança vem ao mundo. Mas dentro de um processo equilibrado, inicia-se antes, no processo de ajuste, de preparação, de aproximação entre os espíritos que vão compor aquele grupo familiar, entre a mãe que vai receber no seu ventre aquele espírito. Então, o processo se dá dessa maneira. Mas, aqueles que querem acreditar que o feto é um pedaço de carne amorfa, que é algo que tem vida, mas que não tem alma, lamentavelmente estão com uma visão equivocada e nitidamente materialista. Desde que haja fecundação, o espírito está ali, com algumas exceções. Existem corpos que são gerados sem espírito e que não vingam, nascem até com vida e morrem logo em seguida. Mas nesse caso, a necessidade de prova é dos pais, não é do espírito, então não tem espírito. Mas 99,9% é na fecundação que se inicia o processo da reencarnação. Por isso, o aborto é um crime, porque nós atentamos contra uma vida, e pior, uma vida totalmente indefesa, crescente até o nascimento. Então o espírito vai perder da consciência, para que aquela vida que se inicia ali seja, entre aspas, uma vida nova. Deus permite que nós reescrevamos a nossa história a partir de cada recomeço. Então, aquele período da infância, aquele período de preparação, é justamente para que o espírito reescreva ali as suas histórias. Porque se a gente começasse a vida com todos os vícios, com todas as recordações, com todas as animosidades que nós temos no mundo espiritual, nós ia ficar igual o caminhão atolado, nós não ia sair do lugar. Então Deus permite que se passe, aparentemente, um mata-borrão ali, que a gente esqueça os detalhes e se inicie numa nova etapa. Por isso, Emmanuel foca que os 7 anos iniciais da vida são altamente promissores, são altamente profícuos no tocante à educação, que é quando o espírito está se enraizando naquele corpo físico, quando as suas viciações estão adormecidas, anestesiadas, sedadas. Mas a partir dos 7 anos, mormente quando chega a adolescência, aí elas eclodem com toda a sua força, com toda a sua pujança. Então aquilo que não foi bem conduzido, aquilo que não teve uma base boa no período da infância, poderá eclodir com muitas dificuldades no período da adolescência. Então,
O laço se encurta no final da gestação para que se inicie uma nova vida e que ela seja isenta dos pormenores, das lembranças do processo ainda no mundo espiritual. Durante o processo da reencarnação, há situações envolvendo os pais ou ambos. Então, muitas vezes, há um processo de aproximação, como eu disse, nesse caso aí do Segismundo, do Adelino e da Raquel. Há um envolvimento entre pai, mãe, filho, para que o processo se efetive, para que dê continuidade ao projeto. Então, muitas vezes, não é simplesmente, não quer, não, então deixa para lá. Não, a espiritualidade vai realizar um trabalho de convencimento para ver se a coisa anda. Continuando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 358. Aqueles problemas já são sanados, a medicina já consegue. Pode esses espíritos que vieram naquela época participar de um aprendizado, colaborar? Não, eu acho que cada um dentro das suas necessidades, né? Agora, a medicina, ela vai se aprimorando a cada dia, né? Então, está cada dia mais difícil de Deus promover a desencarnação dos espíritos, porque a medicina está cada dia mais eficiente. Né? Mas isso são conquistas do homem, né? Através das experiências, das dores. Quem assistiu o filme aí que eu sugeri, Mãos Talentosas? Quem assistiu? Mas nas redes sociais vocês estão firmes, né? Assistam Mãos Talentosas, vocês vão ver que obra, que magnífica. Já foi? É. Então, se você pode sair? Pode, mas para quê? Fica aqui, ué. Só se você não puder. Aguarda aí que você já vai tomar um passe, mas você que sabe. Fica firme, já está acabando. Então vamos lá, questão 358, achei importante ler. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime, quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Então, só para a gente deixar bem claro qual é a posição dos espíritos. A matéria não é mais que o envoltório do espírito. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Muitas vezes, o espírito é ornado de muita inteligência, ele é ornado de muita capacidade intelectual, mas muitas vezes ele vem num corpo que não lhe permite a sua manifestação. E isso é de propósito. Muitas vezes uma mente brilhante foi mal utilizada, porque ele tinha um instrumento muito adequado à sua manifestação. Hoje, no aspecto da expiação, às vezes vem um espírito inteligente, num corpo que não responde às suas possibilidades. Então ele não se manifesta. Então está escrito aqui, a matéria não é mais que o envoltório do espírito. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Às vezes, porém, os instrumentos não lhe permitem plena manifestação. Se a gente pegar um músico competente e der um violão para ele faltando 2 cordas, ou que seja 1 ou 3, ele não vai conseguir expressar toda a sua
a sua arte musical. No tocante ao espírito, muitas vezes o espírito vem no corpo da chamada idiotia, da excepcionalidade. Fala, o que esse espírito está fazendo aí? Ele está vivenciando uma experiência de redisciplinar a sua inteligência, de redisciplinar as suas energias. E Deus não faz nada que não tenha uma utilidade real. Então, muitas vezes, o organismo não permite a manifestação adequada. Muitos espíritos inteligentes são impedidos de se manifestarem pelo propósito do progresso. Espíritos em punição. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. O tempo está terminando, gente? Para que a gente quase chegou aonde precisava. Mas, só para encerrar, eu quero lembrar que nesse livro, desculpa aí, cameraman, eu quero só lembrar que nesse livro do Missionários da Luz, também tem um caso de um processo de reencarnação que foi fracassado, que não teve como ter êxito, a despeito de todos os cuidados da espiritualidade. Mas a mãe, a futura mãe, envolvida numa energia desequilibrada e totalmente inconsequente, entregando-se a noitadas, bebidas, festas intermináveis, chega um momento em que a presença, a continuidade da gestação tornou-se insuportável. Então, o menino que se reencarnava, nesse caso, chamava-se Volpini, e com 7 meses de gestação não teve como sustentar, a despeito de todo o cuidado, de todo o zelo da espiritualidade. Era com essa mãe a terceira tentativa de reencarnar essa alma, ela muito comprometida com esse espírito. E naquela noite eles falaram, mas hoje não vai ter jeito, mas hoje o feto não vai resistir, porque já está no limite. E ela é cercada por uma senhora bondosa que intercede por ela, que pede a ela que olhasse pelo lado do filho, que não fosse naquela festança. E ela vai, e naquela noite eles não têm como, então eles resgatam o espírito, mas em função do processo de desordem no seu sistema reprodutivo, ela acaba vindo a falecer em função disso. Então lá no livro é muito nítido, tem um processo equilibrado e um processo desequilibrado, cujo capítulo chama-se fracasso. Vale a pena. Gente, nós demos só algumas pinceladas, até porque o tempo não dava mesmo. É um assunto muito interessante, que eu acho que merece a gente investigar, pesquisar, buscar nos livros, o Livro dos Espíritos, da questão 330 à questão 390, fala desse aspecto. Tem muitas palestras aí sobre isso. Vamos investigar, porque hoje nós estamos na prisão, mas daqui a uns dias nós vamos estar de lá, nos preparando para o retorno. Alguma dúvida, alguma coisa que possa ser melhor esclarecida? Pode? Olha, nesse caso em questão, no livro, esse espírito, dadas as necessidades de mãe e filho de se reharmonizarem, esse espírito estava passando pela terceira tentativa. Então, assim, não... Com a mesma mãe.
com a mesma mãe, mas porque eles tinham grande ligação entre eles. Todos os dois absolutamente necessitados de se ajustarem novamente. Então foi dada a oportunidade 3 vezes a ela e ao espírito também, mas o espírito foi rejeitado, né? A sua forma de agir rejeitou o menino, o feto, o espírito no processo. Então assim, não existe regra, mas tanto pode ser uma coisa quanto outra. A concepção do espírito já inicia quando o espermatozoide atinge o óvulo ou no 5º mês de gestação? Segundo o livro dos Espíritos, isso se dá no momento da concepção. Ali, vamos dizer assim, fez o contato, ali selou o processo. A partir daí, o laço vai encurtando dentro de um processo de perturbação até o momento do nascimento. Mas não tem nada de 5 meses, não. Isso aí é a medicina e é o materialismo que quer tirar os fetinhos lá de dentro e fala que ainda não tem vida, que não sei o que, mas isso é tudo lorota. Mais alguma pergunta, gente? Não, porque a situação dele foi pior, entendeu? Ele ficou pior do que ele estava, porque ele foi rejeitado. A conduta da mãe o rejeitou. A gente precisa ler lá, é muito interessante a história. Então, assim, a mágoa dele aumentou, a dor aumentou. E ele ajuda, ele participa do processo da hemorragia que leva ela ao desencarne. Porque também era doente, desequilibrado também. Mais alguma pergunta, gente? Gastamos 100% do tempo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos proteja. Nós vamos encerrar a reunião e logo em seguida vamos passar o trabalho dos passes. Queremos dizer que não é pelo fato da gente estar oferecendo passe agora nas cadeiras que todo mundo tem que tomar passe, não. Quem quiser tomar passe, ótimo, vai ser muito bem-vindo. Mas se alguém não quiser, se alguém achar que não necessita, não tem problema nenhum. Depois da prece pode se levantar, e seguir seu caminho ou esperar lá de fora. Então vamos aproveitar esse momento e fazer a nossa prece de encerramento. Vamos pedir a Nilza. Ela diz que a gente chega daqui e esquece como se fosse desculpa. Jesus, nesse dia aqui reunidos, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de estarmos encarnados nesse século, no século do aprendizado, no século que está renovando, saindo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Jesus, que nunca nos desamparou, continua nos amparando, continue nos abençoando, não desista de nós. Nós estamos a caminho, cada dia, mais perto do aprendizado, da evolução. Agradecer a espiritualidade amiga por estar nos acompanhando, por estar presente junto de nós, que faça que nós possamos ir para casa mais felizes, mais com o coração mais pacificados, que nós possamos ir para casa hoje com o sentimento de missão cumprida, que aqui, hoje, vamos sair daqui melhores do que nós entramos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao amigo Vicente pela palestra, agradecer sempre as palavras e o apoio de todos, que aqui nós saímos sempre um pouco melhores do que nós entramos.